Boa tarde, pessoal. Hoje nós teremos aula de matemática e eu vou explicar para vocês o que vamos fazer hoje. Bom, nós vamos trabalhar o livro EMAI nas páginas 21 e 22. É esse livrinho aqui da capa vermelha. Antes da gente realizar essa atividade, eu vou explicar para vocês do que nós vamos tratar. Nós vamos falar hoje sobre polígonos. O que é polígonos, professora? São chamados de polígonos as figuras que são fechadas, que não se cruzam e que são retas. Olha só, nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos o retângulo, tá vendo? Ele é uma figura fechada, olha, fechadinha. As retas não se cruzam e são retas, olha. São linhas retas, cada ladinho dele. Nós temos também o triângulo, que também é uma figura fechada, que não se cruza, e são retas, olha, 3 retas formando um triângulo. Nós temos também o quadrado. Essas são as figuras de polígonos mais comuns que nós temos. Olha só, pessoal, aqui temos alguns exemplos de polígonos. Aqui são, ó, sempre são linhas retas fechadas e que não se cruzam. Tá vendo? E aqui embaixo, ó, nós temos alguns exemplos de não polígonos. Olha, o círculo, ele não tem linha reta. Olha aqui, ó, essa linha, onde a professora está passando o pontinho vermelho. Tá vendo? Não é uma linha reta. Não é fechado, ó, é aberta. Aqui nós temos linhas retas que não se cruzam, mas olha, tá aberto, ó, não tá fechado. E o círculo também, por mais que ele seja fechadinho, o círculo, ele não tem reta, então ele não é polígono. Observem a diferença. Polígonos são fechados, eles possuem retas e essas retas não se cruzam. Nós também podemos classificar esses polígonos de regulares e polígonos irregulares. Olha aqui o exemplo. Esses são polígonos irregulares. Olha só. Os regulares, eles possuem os lados e os ângulos com a medida igual. Então, olha, o quadrado, ele tem a mesma medida, ele é um polígono regular. Nós temos o triângulo, nós temos o pentágono. Estão vendo? Todos possuem lados com medidas iguais. Aqui ao lado, nós temos os polígonos irregulares. Eles não possuem os ângulos com medidas iguais e os lados não possuem o mesmo tamanho, tá vendo? Ó? São polígonos, são fechadinhos, possuem linhas retas, mas ó, cada lado tem um tamanho. Não é igual a essas formas aqui. Professora, mas e esses desenhos aqui são polígonos? O que que eles são? Olha, são formas não poligonais, olha, são figuras que são abertas, ó, não são fechadinhas. Elas se cruzam, olha só como se cruza aqui. E elas apresentam algumas curvas. O coração não é polígono, tá vendo? São formas não poligonais. O círculo, como eu já expliquei. Esse V aqui, ó, tá vendo que ele é aberto? Então, ele não é um polígono. E assim sucessivamente. Aqui nós temos figuras sem cruzamento. Cruzamento do quê, professora? Cruzamento das retas. Isso é para vocês observarem, olha. Tá vendo a estrela? São linhas retas, algumas não são, mas não se cruzam. Aqui embaixo nós temos os polígonos, né? Com as linhas que se cruzam. Olhem só. Olha a estrela. Todas essas imagens daqui de baixo, ó, se cruzam. Então, são figuras com cruzamentos. E em cima nós temos as figuras sem cruzamentos. Nós temos as figuras retas, olhem. Olhem só. São todas retas. E temos as figuras curvas, que não possuem retas, olha.
Olha só o formatinho de cada uma. Essa parece um peixinho. Olha, isso é um cubo, uma pirâmide, um cubo. São figuras que possuem curvas. Observem a diferença. Aqui nós temos as curvas abertas. Tá vendo? Elas não são fechadinhas. Elas são abertas. E aqui, ó, curvas fechadas. Observem a diferença. A curvinha aqui. Mas são fechadinhas. Essas, não. Ao considerarmos a quantidade de lados dos polígonos, podemos estabelecer uma classificação e nomeá-los. Aqui nós temos alguns polígonos que nós conhecemos, né? O triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono, eneágono e decágono. Tá vendo? Eles possuem retas, são fechadinhos e não se cruzam. Então, esses são os polígonos, lembram? Não esqueçam, polígonos são as figuras que possuem retas, não se cruzam, olhem só, e são fechadinhas. Aí, pessoal, agora vocês vão lá no livro do EMAI, lá no anexo 1, e vão recortar cada quadradinho da imagem. Tá vendo a tesourinha? Vai cortar o quadradinho 1, depois o 2, o 3, o 4, até o 16. Vão cortar um por um. Após recortar, vocês vão separar os polígonos e não polígonos e colar no caderno. Como que eu vou? Só vou colar no caderno, professora? Não. Vocês vão escrever lá embaixo da pauta. Livro EMAI, sequência 19, atividade 19.1. Aqui vocês vão colar os polígonos e aqui os não polígonos. Não esqueçam, polígonos são figuras fechadinhas que possuem retas e elas não se cruzam. E os não polígonos, eles se cruzam, têm retas. Após separar e colar todas essas figuras no caderno, vocês vão responder a página 21 e 22. Espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa aula de hoje.